Este é o curso História do Brasil sob enfoque crítico, que é uma promoção do canal Pontos de Partida das Ideias, que tem o apoio da área de cooperação social da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, e do mandato do deputado Raimon, do PT, Partido dos Trabalhadores, do Rio de Janeiro. O tema da aula de hoje será a Era Vargas, 1930-1964, ensaio de projeto nacional. E a apresentação ficará em cargo de Magda Barros Biavaschi, que é desembargadora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu gostaria de agradecer e muito, querida professora Magda, o seu tempo, sua disponibilidade e a gentileza de aceitar o nosso convite. É uma enorme honra tê-la aqui conosco. E, a partir de agora, a palavra é inteiramente sua. A honra é minha, a satisfação é minha, a felicidade é minha. Eu agradeço muito o convite que eu recebi das mãos do nosso grande Marcelo, para poder aqui fazer algumas reflexões sobre o processo, vamos dizer assim, sobre o processo de construção no Brasil do nosso lutado sistema público de proteção social ao trabalho, hoje constitucionalizado e em xeque. Essa aula, que não é uma aula, é um diálogo com vocês, ela está fundamentada numa tese que eu apresentei ao Instituto de Economia da Unicamp em 2005, para obter, em novembro de 2005 eu a defendi, para obter o título de doutor em Economia Social do Trabalho. E também ela está fundamentada em pesquisas, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, tá. alto e claro. Não, é porque vem alguns chiadinhos, assim, parece que tem alguém entrando. Também ela está fundamentada em pesquisas que foram desenvolvidas por mim, por uma equipe de pesquisadores, no meu pós-doc, e depois do meu pós-doc em projetos de pesquisa no âmbito do CESIT da Unicamp. Tanto em nível de pós-doc, como eu falei, como em outras pesquisas acadêmicas que a gente desenvolve lá no centro, no CESIT, que é um Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, que é um centro do Instituto de Economia da Unicamp, onde eu desenvolvo essas atividades, sempre coletivamente com a equipe de profissionais. Então, quero agradecer muito a possibilidade de estar aqui e agradecer também esses meus colegas que me ajudam a construir essas teses e esses textos no âmbito do CESIT. E também eu sou membro da AJD, que é a Associação Juízes para a Democracia, e da BJD, que me estimula a estar aqui, né, para tratar desses temas que hoje tanto nos preocupam, até porque são temas que estão em xeque. Estão em xeque, principalmente mais agora, precisamente, quando há alguns recursos extraordinários que estão sendo julgados em sede de repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E um deles, se aprovado, gerará o tema 1389, a chamada pejotização. É um pouco disso que eu vou tratar ao final. Eu vou iniciar, se me permitem, com 3 perguntas. Primeiro, será que os princípios civilizatórios realmente sucumbiram à ação das engrenagens satânicas, à la Polanyi, que movem o capitalismo? Como está sugerido nessa matéria aqui, Aceitar a Queda, assinada por Safatli, publicada na Carta Capital no dia 30 de junho
de 2026. Será que essa caminhada civilizatória está sujeita ou está sujeita a uma derrocada? Essa é a primeira pergunta. Segundo, será que a CLT, que compõe o nosso sistema público de proteção social ao trabalho, como diziam lá atrás, muitos compêndios que até hoje alguns deles continuam reproduzindo, é uma cópia fascista? Será que essa CLT significou o roubo da fala dos trabalhadores? É uma outra tese. Será que essas acusações, hoje ressignificadas na acusação de ser ela o panóptico da classe trabalhadora, se sustentam? Ou seria uma mentira dos liberais, tudo isso? E mais um pouco. E a última pergunta é: que tensão é possível se dar neste Brasil de mil e tantas misérias, como diria Rosa, Guimarães Rosa, para que efetivamente possamos caminhar para uma sociedade prometida de homens e mulheres substantivamente iguais, substantivamente livres e ligados por laços de solidariedade? Então, essas 3 perguntas é que me estimularam a desenvolver aqui algumas notas. Esse recente livro, Derrocada, do Tiago Ferro, do meu ponto de vista, traz reflexões talvez distintas daquelas que Safatli nos traz nos seus comentários à Carta Capital. Safatli inicia citando uma frase do Roberto Schwartz, que diz assim: a contemplação da perda de uma força civilizatória não deixa de ser civilizatória a seu modo. Talvez saber contemplar, aí ele continua, talvez saber contemplar a derrocada das promessas civilizatórias seja a última maneira de ser fiel a algo que um dia elas prometeram. Carta Capital, junho desse ano, página 52. Vejam bem, como é que eu, de certa forma, contesto a tese da derrocada, mas trago a tese da disputa. No livro que foi comentado pelo artigo do Safatli, que é Derrocada, um personagem, ele faz essa analogia, né? O Safatli faz essa analogia. Um personagem recém-divorciado, no seu diminuto estúdio, anteriormente uma kitnet, está numa poltrona de veludo que ele herdou da época do casamento, que está muito grande para o ambiente. E aí ele nos reporta o livro a Hans Castorp, que é o personagem, para quem leu, é o personagem principal da Montanha Mágica, do Thomas Mann, que recebeu o Prêmio Nobel em 1929, ano do crash, que, segundo Noel Rosa, pegou o Brasil de tangas. Vocês sabem que o crash de 29 foi um crash violentíssimo, fruto também de uma overdose de um sistema capitalista, né, um sistema econômico, social e político, e que, segundo Noel Rosa, pegou o Brasil de tangas. Veremos isso depois. Bom, mas o Hans era um jovem engenheiro naval alemão de 25 anos. E ele foi visitar o seu primo, aonde que estava o primo? Nas montanhas de Davos, né?
ele foi num sanatório Berghof. Ele foi visitar o primo, mas só que ele ficou lá por 7 anos. Esse sanatório era um sanatório para tuberculosos, nos Alpes suíços, né, em Davos. Que a gente hoje tem muita referência de Davos, né, como sendo as montanhas onde os ultraliberais vão para discutir o mundo. Outra importante analogia. Toda a narrativa do livro se dá nas montanhas, isolado do mundo de baixo, onde o tempo funciona diferente. Então, o Hans, quando vai visitar o primo, fica por lá 7 anos e conhece e dialoga com médicos, com pacientes, com intelectuais que discutem filosofia, discutem política, discutem arte, discutem doença, amor e morte. Portanto, ele nos traz uma metáfora. É um lugar fora do tempo, onde o Hans amadurece, repensa a vida e a sua vida, enquanto a Europa vai entrando em crise. Quase um microcosmos da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Com esses registros, eu faço a introdução dessa aula. Nós vamos falar sobre o processo de construção do nosso sistema público de proteção social num país de capitalismo tardio. Sistema esse que, nesse Brasil de mil e tantas misérias e de resilientes heranças coloniais, vai encontrar aqui as condições e as especificidades para se instalar e se espraiar. Uma sociedade de resilientes heranças coloniais, escravocratas, patriarcais e monocultoras. E os dois, o sistema e as heranças, se casam. Têm filhos, netos e bisnetos. Muitos hoje nos incomodam pra chuchu. E, na metáfora ainda, as lutas e as disputas foram colocadas lá embaixo. No Brasil, as lutas e as disputas foram reais e duras. O objetivo era hercúleo. Era preciso superar. Agora, com o capitalismo tardio chegando, superar as nossas resilientes raízes coloniais e transformar esse Brasil de um fazendão, em que 80% da mão de obra estava no campo, numa nação moderna. Isso não foi pouca coisa. Mas, para que a gente possa, de certa forma, entender isso, é preciso colocar 2 lentes, ambas de longa duração. Depois eu vou explicar o que significam 2 lentes. Para, na metáfora, fora do tempo, nos debruçarmos sobre elementos que reputo essenciais, e que foram essenciais para a constituição desse sistema público fundamentado em princípios, que são a sua razão de ser. Princípios que hoje também estão em xeque, junto com o sistema público. Daí a referência. Thomas Mann com Berghof. Hans Castorp, que se afastou do relógio do mundo de baixo para poder pensar. E sem pressa, e nós também sem pressa, salvo quando o Marcelo bateu o martelo, encontrarmos aqui um tempo elástico para, como no sanatório, possamos desenvolver conversas transversais, interdisciplinares, buscando incluir o particular no geral, como dizia Keynes, quando ele pensava nos bons economistas. Tudo isso enquanto no mundo não é uma primeira guerra que
está indo, mas é uma nova geopolítica que está se constituindo. Nestes tempos em que as guerras se intensificam, as doenças se espraiam, migrando da tuberculose da época para os novos vírus que se metamorfoseiam em meio às guerras, lá e acolá, que matam. Então, nós vamos conversar sobre a nossa difícil caminhada civilizatória. Vamos conversar sobre princípios e sobre o que se conquistou a partir das lutas e de acirradas disputas sobre valores em crise. Eu faço uso, acho que é possível fazer uso dessa metáfora. Está fora do tempo. Tanto para compreendermos, né, esse sistema que é o capitalismo globalizado e hoje hegemonizado pela finança. E que nestes tempos atuais, agora já instalado e constituído no Brasil, ele busca, no mundo e no Brasil, realizar a sua essência. Essencialmente desigualadora e sempre desejosa. A essência, como uma compulsão, é aqui a Schumpeter, de saciar o seu desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. E, para tanto, esse sistema econômico e social e político, que é o capitalismo, busca o quê? Eliminar todos os diques, todos os freios, todos os obstáculos aos seus impulsos desigualadores. No caso dessa aula, um deles tratado ou enunciado, que é o Sistema Público de Proteção Social ao Trabalho, cuja construção sistemática vai se dar no Brasil a partir de 1930. Não que não houvesse algumas normas dirigidas ao trabalho antes. Havia. Mas, sobretudo aquelas do século XIX, tratavam o trabalho como uma locação de mão de obra. Mesmo até porque, nesse período, para nós ainda havia escravização. Então, em 1930, depois do crash, as condições materiais são constituídas para que um novo grupo, agora sob a batuta do gaúcho Vargas, que havia sido presidente do estado do Rio Grande do Sul, e também trabalhara no governo federal, sob a batuta de Vargas, convidar vocês a essa viagem no tempo. Mas é uma viagem aos tempos de 30 e seguintes, ou seja, uma viagem fora do tempo. E vocês viram que eu disse que Vargas foi presidente do estado do Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul foi a única experiência no mundo da instituição de uma constituição à la Conte, positivista, em que o governador do estado é o presidente, e tem poderes legiferantes, cabendo à Assembleia Legislativa regionais de representantes das sociedades a elaboração da peça orçamentária. É uma experiência pioneira, avant la lettre, de um orçamento participativo, né?
Talvez por isso lá o orçamento participativo tenha tido bastante êxito, num período em que os governos progressistas apostaram nisso. Depois, o orçamento participativo perdeu vigor, perdeu força. Vou tomar um pouquinho d'água, que eu fiquei com a boca muito seca. Então, nesta viagem no tempo, para 1930, o convite é 1930, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar um Brasil recém-saído da escravidão, do ponto de vista do trabalho. E que se livrou dessa barra, desse inconveniente, perante os países centrais, sobretudo perante a Inglaterra, que então era a regente da orquestra, e nós, periférico. E que depois da experiência, vamos dizer assim, nefasta da República Velha, que resolvia as crises do café com estímulo financeiro, a compra de mais terras pelos barões do café para plantarem mais café, e que tratava da questão social como questão de polícia. A gente vai encontrar esse Brasil esgrimando-se para superar as suas heranças coloniais, sobre as quais já citei, escravocratas, patriarcais e monocultoras. E assim para se tornar uma nação moderna. Era um Brasil que, de um verdadeiro fazendão, em que 80% da mão de obra, mais ou menos, cerca de 80% estava no campo. Então, um verdadeiro fazendão em 30, com essa força, com essa luta e com esse desejo e com essas ideias sendo concretizadas sob a batuta de Vargas, mas com os homens que o auxiliavam, chega em 1980, aí não mais com Vargas, né, mas já com Juscelino, a condição, nesse processo, da 8ª economia do mundo. Isso não foi pouca coisa. E é nesse processo que, a ferro e fogo, aos solavancos, com idas e vindas, nós vamos construindo o nosso estado de bem-estar social, e com ele, o nosso sistema público de proteção social ao trabalho. E o que é o sistema público de proteção social ao trabalho, que começa a ser constituído sistematicamente a partir de 30? Para e passo essa discussão como sendo composto das normas de proteção ao trabalho, social e ao trabalho, e que são as normas constitucionais, infraconstitucionais e convencionais. E aqui estão também incluídas as normas construídas no campo do garantismo coletivo, mas dos tratados internacionais. Mas não só isso, não só as normas de proteção social e ao trabalho. As instituições do mundo do trabalho que têm a competência de dar concretude a essas normas, que têm competência de fiscalizar a aplicação dessas normas e de ampliar o escopo dessas normas. E que instituições são essas? No Brasil, a Justiça do Trabalho, criada que foi em 1934, na Constituição de 1934, os 2 sistemas de fiscalização, que são os auditores fiscais do trabalho, que tem a sua origem lá em 32, com as delegacias regionais do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, que sai repaginado e com novas funções importantes na Constituição de 1988, e as organizações sindicais dos trabalhadores, que têm o escopo de ampliar a tela protetiva pública dos trabalhadores, fundamentada em princípios, que são a sua razão de ser.
E que princípios são esses? Basicamente, o princípio de proteção ao menos favorecido, ao trabalhador, aquele que vende a sua força de trabalho e é despojado, inclusive, da sua força de trabalho, que é o único bem que ele tem. Os trabalhadores, assim, são protegidos, e o sistema da proteção aos trabalhadores, a esses trabalhadores, é um dos fundamentos desse sistema, mas não só. Como é um sistema composto por normas de ordem pública, o sistema que prevalece é o da irrenunciabilidade desses direitos, pela vontade individual dos trabalhadores. Portanto, essas normas protetoras, elas são de ordem pública e não podem ter a sua incidência afastada pela vontade individual dos trabalhadores. Então, esse é um outro sistema que fundamenta esse é um outro princípio, perdão, que fundamenta esse sistema público de proteção lutado pela classe trabalhadora e que acaba sendo normatizado no Brasil sistematicamente a partir de 30. Mas tem mais outros sistemas. É o princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade é um princípio muito importante para esse sistema, porque ele diz o seguinte, que o que vale não é o que dizem que é, mas é o que é. Ou seja, o princípio da primazia da realidade faz prevalecer aquilo que realmente se contratou, e não aquilo que formalmente se contratou. E esse princípio foi incorporado pela CLT, que é de 1943, né, mas que traz normas anteriores a elas, e nós vamos ver isso, é incorporado pelo artigo 442 da CLT, que traz para o nosso ordenamento o princípio do contrato como primazia da realidade, o contrato realidade. Depois, mais tarde, no México, Mário de la Cueva, dizem que Mário de la Cueva é que inventou esse princípio, mas já estava antes, e bem antes disso, na nossa CLT, no artigo 442 dela. E quem me explicou e me ensinou isso foi Arnaldo Susequinde, a quem eu entrevistei várias vezes e também aproveitei o excelente trabalho que foi feito pela Ângela de Castro Gomes, Regina Morel e... Ai, meu Deus, me deu um branco, deixa eu tomar uma aguinha. Olha, de vez em quando me dá uns branquinhos. Bom, mas era a Regina Morel, a Ângela de Castro Gomes e uma outra grande amiga, que daqui a pouco eu vou me lembrar do nome. Essas três, elas constituíram um grupo de pesquisadoras, né, e fizeram várias pesquisas. E uma das pesquisas foi com Arnaldo Susequinde. Muitas entrevistas elas fizeram com Arnaldo Susequinde e depois elas publicaram um livro que tem o seguinte título, Arnaldo Susequinde, um construtor do direito do trabalho. Né? Um dos construtores do direito do trabalho. Então, Arnaldo Susequinde é que me mostrou isso, quando eu procurava escrever minha tese, preocupada em desmistificar a ideia de que era cópia fascista da CLT, ele me disse, eu entrevistando ele, ele me disse, tu tens que ir ao Seminário de Direito Social, o primeiro Congresso de Direito Social no Brasil, de 1942, né, que foi construído a partir de um estímulo do governo federal, para que esse congresso fosse um congresso tesista. E ele foi, na realidade, ele aconteceu em 1941, em homenagem aos 50 anos da Rerum Novarum. Então, esse Arnaldo Susequinde me diz, vai às teses desse congresso que foram aprovadas, e esse congresso foi chamado para ser um congresso tesista, com a promessa de Getúlio, tá, de que as teses aprovadas nesse congresso seriam encaminhadas a uma comissão que se formaria logo no ano seguinte para construir o Código do Trabalho. E depois, essa comissão se constituiu para constituir o Código do Trabalho, mas ela se separou.
e ficou uma parte para construir todo o sistema de proteção previdenciária e uma parte para construir a legislação social ou o Código Social do Trabalho, que acabou sendo nominado Consolidação das Leis do Trabalho, porque ele aproveitou, né, as leis da véspera, mas não só aproveitou as leis da véspera. Por isso que Sussequinde dizia que é muito mais do que uma consolidação, porque ele também foi buscar na Rerum Novarum e nesse congresso de 41, e nessas teses aprovadas, os fundamentos para escrever esse código. E o artigo 442 é reprodução ipsis literis de uma das teses aprovadas. Uma tese que foi encaminhada pelo jovem Arnaldo Sussequinde, que recém tinha acabado a sua formação e recebido o título de profissional em... como era o nome da época? Não se dizia direito, ele era um bacharel em ciências jurídicas e sociais. Ele era um bacharel em ciências jurídicas e sociais que fora participar desse congresso, levando suas teses, e uma delas é o artigo 442 da CLT, que foi aprovada como tese. E a outra, como ele estava muito preocupado de que essas normas seriam descumpridas por meio da fraude, a outra é o artigo 9º da CLT, que é a cópia literal de uma das teses, que é a tese contra a fraude a direitos, que acaba tendo a mesma ementa que foi incorporada pelo artigo 9º da CLT, quando aprovada em 1943. Bom, mas voltando a isso, tá? Então, o Brasil, que chega à condição de 8ª economia do mundo e que constrói o seu sistema público de proteção social dessa forma, a ferro e fogo, não poderia construir um sistema público de proteção social perfeito. Lógico, há lacunas, há perfeições, imperfeições, e esse processo não significou pouca coisa. A conversa é longa. No seminário, no sanatório, as discussões se davam por horas. Hoje não se conversa mais, hoje se responde. A tuberculose, que era mal do século, foi usada por Mann para falar da decadência europeia. Hoje, a doença pode ser o consumo, pode ser a ansiedade, pode ser o medo de perder o emprego, pode ser o jogo das bets, pode ser as dívidas, podem ser as novas doenças psicossociais, podem ser os vírus que se metamorfoseiam e nos isolam, pode ser a submissão, pode ser a nossa perda de soberania duramente conquistada, pode ser a nova ordem mundial, de uma nova geopolítica, a partir da compreensão de que a Europa está, para nós, como um espaço de memórias, fundamental, mas um espaço de memórias. Os Estados Unidos, esta confusão. E um novo cenário se nos apresenta como pontos de luz para o futuro dos nossos netos e dos nossos bisnetos. Mas o convite que faço a vocês é uma viagem sintética para outro tempo, que nos remete à lógica do capitalismo que se constituía no Brasil. Por que nós dizemos capitalismo constituído ou capitalismo que se constituía? Porque há outras formas de capitalismo, mas para nós o capitalismo se constitui quando o capital industrial supera o capital comercial e sai mundo afora, autonomizado, buscando saciar o seu desejo, sendo constituído por elementos que lhe são instituintes, que compõem o seu DNA. E quais são?
a mercantilização de todas as esferas da vida, em suas múltiplas expressões, a brutal concorrência, hoje, entre indivíduos, e a concentração da renda, da riqueza e do poder político. Hoje, no capitalismo globalizado e hegemonizado pelas finanças, do poder político que se concentra na mão de cada vez menos pessoas. Os trilhardários, dono das big techs, que não à toa estavam na posse de Trump. Então, nós vamos fazer uma viagem diferente. Nós vamos ver uma viagem no Brasil quando o capitalismo se encontra com essas condições estruturais, tardiamente, casa e tem filhos. E com esse casamento, uma exclusão instituinte de um mercado de trabalho que é construído sob o signo da exclusão social. Essa era uma das tarefas que esses homens, porque são homens, não são mulheres, que chegam ao poder sob a batuta de Vargas e pelas armas, porque perderam as eleições. Esta é a missão que esses homens se comprometeram. Reduzir a instituinte exclusão social do nosso mercado de trabalho. É que a abolição livrara o país de seus inconvenientes. Mas quanto aos negros e às negras, pobres e recém-libertos, estavam abandonados ou foram abandonados à sua própria sorte. A Lei Áurea dizia assim: fica abolida a escravidão, artigo 2º, salve-se quem puder. Deles não se preocuparam os governantes, salvo em alguns estados, como referiu brilhantemente a nossa historiadora Emília Fiotti. Aliás, ler a Montanha Mágica já é um ato contrário à lógica do capitalismo. No fim, Hans desce da montanha e vai para a guerra. Ele que saíra do tempo para entender o seu tempo, ele retoma e encontra um cenário de graves disputas, onde ele vai agir, preparado para isso. Disputas que hoje nos remetem a outros temas: mercado, concentração de renda e da riqueza e do poder político, sistema de proteção em xeque, risco à democracia. Em 1997, o sociólogo conhecido de muitos nós, Francisco de Oliveira, já numa obra, num artigo interessantíssimo, O Atraso das Vanguardas e as Vanguardas do Atraso, ele nos alertava que quando se retira do mesmo campo semântico aqueles que dissentem, a formação das hegemonias vai se dar às avessas do que previra Gramsci. E nesse processo, a sociedade vai se desdemocratizando, correndo o risco de se totalizar. Palavras dele em 1997. Aliás, esse é o vampiro que ronda o mundo e nos ronda. Mas para a gente ficar mais feliz, algo diferente ocorre na Espanha, por exemplo, que motiva e motivou uma fala entusiasmada da ministra do Trabalho, a Díaz, a vice-presidente da Espanha, a Yolanda Díaz. Essa frase ela falou, ela vociferou, bradou em dezembro de 1924, hoje a democracia venceu. Quando ela descobriu, quando ela leu nos jornais, que a Glovo,
que era uma empresa que contrata entregadores e que atua na Espanha, depois de muitas multas que foram impostas graças à ação do Ministério Público de lá, e de reiteradas ameaças dela à Globo de abandonar o país desde a Lei Rider, ou não, desde que a Corte Constitucional reconheceu, antes da lei, reconhecer a existência de trabalho protegido em relação a esses entregadores, ela ameaçava abandonar o país. Mas nesse dia, em dezembro de 1924, quando Dias proferiu essa frase, ela anunciou pelos jornais que estava formalizando 100% de seus trabalhadores, ou seja, garantindo a eles integral proteção social. Essa frase emociona nestes tempos de violência, de guerras, de perda de soberania, de concentração da riqueza, da renda e do poder político nas mãos de cada vez menos pessoas. Hoje, são milhões de pessoas deslocadas de suas terras, e outras tantas morrendo em Gaza. Aliás, ontem, domingo, eu assisti um filme belíssimo, que é Infância Alemã, e que eu recomendo, e que vai mostrando como a subjetividade do nazismo sequestrou corações e mentes das crianças, divididas entre dor, beleza e profundas contradições. E a nova pergunta eu faço para vocês: será que depois de 2 guerras mundiais e da criação dos organismos internacionais para evitá-las, vemos seus objetivos consolidados? Os pilares que determinavam a política externa começam a ser abandonados e os organismos internacionais abalados por ondas de ilegitimidade, afastando-se dos objetivos da paz. Outro tema para importantes discussões. Mas isso tem a ver com o nosso tema, o trabalho. A China está mais poderosa do que em 2017, primeiro governo Trump, mais preparada para enfrentar os desafios. E nós, onde vamos entrar nesse desenho? No olho de quem? Jamil Chad perguntou: no olho do furacão? São tempos de guerra, tempos de desigualdades e desesperanças, em que, paradoxalmente, os Estados Unidos prometem um novo século ocidental. Os desafios se mantêm. No Brasil, apesar dos novos índices, a PNAD-C, mostrarem a real melhoria das nossas condições, os dados do IBGE apontam para isso, mostrando que o desemprego formal aumenta, que a renda melhora consideravelmente, mas, no entanto, os desafios permanecem profundos quando se olha para os dados de informalidade, reportando-nos ao nosso passado de exclusão social. Mas que exclusão social é essa? Como já disse, a abolição livrou o país dos seus inconvenientes, mas quanto aos negros, abandonou-os à própria sorte. Nenhuma política pública para integrá-los. E a República Velha foi construída a partir desses alicerces. Os negros e as negras recém-libertos saíram por aí errantes. Muitos ficaram nas propriedades, agregados. Outros foram para cidades grandes procurar trabalho, sempre os mais precários. Não à toa, passaram a ocupar os morros, as favelas. E essa dualidade, senhor escravo não superada, ainda nos desafia, tornando vivo ou vivos os refrões do Rapa. A carne mais barata no mercado é a carne negra, o camburão é um navio negreiro.
sonhos de igualdade dos quais não conseguimos despertar. Vejam bem que os cerca de 50% da força de trabalho que hoje está ainda na informalidade, segundo dados do CESIT, e 38% em dados do IBGE, porque tem uma metodologia diferente, já estavam lá, logo depois da abolição, quando as políticas imigratórias só fizeram fortalecer essa exclusão instituinte do mercado de trabalho brasileiro. Não à toa, em 1905, Evaristo de Moraes Pai, que vai ser, em 1930, o grande e o primeiro consultor do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Evaristo de Moraes, o pai, negro, na época chamava-se mulato, Rábula, defensor das prostitutas e um dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro. Em 1905, ele escreve uma obra chamada Apontamentos de Direito Operário, onde ele busca sensibilizar os trabalhadores, olhando para a sociedade brasileira e verificando que o capitalismo ia se constituir e não havia uma tela pública que os protegesse. Ele escreve, utilizando a metodologia similar que Marx e Engels utilizaram em 1848, mas não buscando, né, que todos fossem proprietários, mas sim buscando que todos bradassem por uma proteção social. Ele escreve a seguinte frase: os economistas clássicos mantêm ainda, contra a evidência dos fatos, no interesse do capitalismo moderno, a crença nas virtudes da liberdade de trabalho, não admitindo regras nem normas legais que fixem as bases do contrato entre empregador e empregado. Ou, como se diz na linguagem jurídica brasileira, entre locatário e locador do serviço. Por quê? Porque o trabalho, a compra e a venda do trabalho, era tratado na época como locação. O homem é livre, argumenta. Dizem eles. O homem tem direito de vender o seu trabalho pelo preço e nas condições que quiser. Mas essa liberdade de trabalho só tem gerado opressão e miséria, exploração do operariado e rebaixamento progressivo. Hoje ninguém contesta quanto influi a inexorável lei da concorrência na remuneração do trabalho operário. E isso basta para desfazer o encanto ilusório da liberdade de trabalho. Evaristo de Moraes, 1905. É muito interessante lermos essa epígrafe, vamos dizer, premonitória, visionária, e escrita em 1905, em tempos em que o capitalismo já estava constituído, em tempos em que a ordem liberal do século XIX entrava em crise e que a humanidade começava a se dar conta de que essa ordem liberal, que apostava na igualdade dos indivíduos e na teoria de Walras, de que esses indivíduos, porque são iguais, já que nasceram todos nus, e são utilitaristas, eles, numa ágora sem diques, sem limites, sem obstáculos, eles vão encontrar ali, nessas condições, vão se encontrar essas duas racionalidades de dois indivíduos livres. E como eles querem a paz, eles vão encontrar nesse livre encontro o seu ponto de equilíbrio. E neste ponto de equilíbrio, eles vão produzir a norma ótima, que vai reger harmonicamente as suas relações interpessoais e as relações deles com os grupos, e dos grupos com os grupos, e dos grupos com o Estado, e do Estado com os Estados nacionais. O laissez-faire, o padrão ouro,
e a supremacia do mercado autorregulado eram os pilares daquela sociedade, em que terra, natureza e trabalho eram precificados no mercado, como mercadorias. Mas nesse cenário, como lembrou Polanyi, os indivíduos e suas instituições sucumbiram à ação trituradora de moinhos satânicos, que é o mercado autorregulado. No século Com licença, professora, só para te avisar, os 50 minutos, pode continuar falando, estamos todos atentos. Em 10 minutos. Porém, só para avisar. Eram tempos, esses tempos, em que as desigualdades se aprofundavam e os trabalhadores, submetidos a jornadas extenuantes, sem limites de tempo de trabalho e de idade, como retrata o belíssimo Os Companheiros do Monicelli, eles trabalhavam com seus filhos e com as mulheres 14, 16 horas por dia, sem limites. A exaustão. Marx, em belíssima passagem, demonstra que o trabalho passava a tomar o lugar dos folguedos infantis. E os trabalhadores inseguros e sem direitos, sobretudo quanto à jornada, premidos por sucessivos acidentes, feneciam e morriam silenciosamente. Mas se, por um lado, a palavra de ordem era trabalhar até morrer, por outro, eles passaram a se agregar ao redor da máquina. E dessa agregação, eles passaram a se dar conta que a luta por direitos precisava ser uma luta substantiva, que transbordasse os limites da fábrica. E os conflitos passaram a assumir cada vez mais o caráter de conflitos de classe. Seguiu-se uma luta mais organizada do que a outra, visando a limitar as jornadas, a melhorar as condições de trabalho e assegurar ganhos e descanso. É nesse cenário que o Papa Leão XIII, dando-se conta dos impactos dessa nova realidade nociva, escreveu a encíclica Rerum Novarum, sobre as coisas novas. E nessa encíclica, ele apresenta uma tábua de direitos que deveriam ser assegurados pelo Estado. E no seu aniversário de 50 anos, em 1941, Cesarino Júnior, catedrático de uma disciplina nova, o Direito Social, na Faculdade de São Francisco, Sanfran, organizou aquele primeiro seminário que eu farei de Direito Social em recomendação ao aniversário da encíclica. Era um congresso tesista com 500 inscritos, cujas teses depois foram encaminhadas à Comissão de Notáveis, instituída em 1942, com a incumbência de elaborar o Código do Trabalho. Prometido na campanha da Aliança Liberal, derrotada nas urnas censitárias e a cabresto que vigiam em 1930, em que as mulheres, relativamente capazes à luz do Código Civil de 16, não tinham direito ao voto, que, aliás, não era secreto e não havia nenhum tribunal eleitoral constituindo que pudesse examinar as sucessivas invocações de fraude que os jornais da época estampavam, sem nenhum êxito. Na agenda da campanha, assumida pelos revolucionários de outubro, além da industrialização do país, para transformá-lo de agrário numa nação moderna, havia a promessa da busca de superação das heranças coloniais, escravocratas, patriarcais e monocultoras. Estava a tarefa de construção de uma nação moderna e de uma reforma eleitoral para assegurar o voto universal e secreto, com direito às mulheres e aos analfabetos, e um código do trabalho protetor da classe trabalhadora e de uma política do café. Enfim, as teses aprovadas no Congresso de 41 foram encaminhadas à comissão redatora do prometido código. Essa comissão foi instalada em 42 e teve seus trabalhos finalizados e apresentados à sociedade em 1º de maio de 43, sabe aonde? No estádio do Vasco da Gama, que era o maior time da época. Bom, foram apresentadas para viger em novembro daquele ano. A Rerum Novarum foi uma das fontes materiais
significativas dessa elaboração. E o Congresso de 41 também, cuja construção sistemática foi se dando para e passo ao processo de industrialização, em meio ao tardio processo de constituição do capitalismo de que nos fala João Manuel Cardoso de Mello. 2 séculos depois, em tempos de grave crise do capitalismo hoje, esse sistema econômico, social e político, hegemonizado pelas finanças e que tem aqueles elementos instituintes de que eu já falei, justo nesse cenário em que as big techs buscam dominar e que a inteligência artificial contribui para a enorme confusão entre versão e verdade, o atual Papa, não à toa chamado de Leão XIV, publicou a encíclica Magnificat Humanitas, oferecendo salvaguarda aos humanos desencarnados, que vendem pacotes de tempo de forma despersonalizada, como nos diz Bifo Berardi, na Fenomenologia do Fim, submetidos à lógica ferrenha dos algoritmos, sem direitos e, portanto, sem demandas. Aliás, o Papa pediu desculpas, em nome da Santa Sé, pelo silêncio que importou chancela aos séculos de escravidão. Reconhecimento esse que ocorreu 2 meses depois da ONU aprovar a sua resolução reconhecendo na escravatura o maior crime contra a humanidade. 2 encíclicas que não aconteceram à toa e tampouco descoladas das realidades das épocas em que foram escritas. O até então silencioso Leão XIII fala agora ao mundo de hoje, um mundo de profundas transformações, alertando para os impactos nefastos dos algoritmos e da inteligência artificial nesses tempos digitais, a suscitarem o reconhecimento de novas formas de escravidão. Tempos em que esse desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata, que move o capitalismo, busca destruir os diques ou os freios, a sua ação essencialmente desigualadora. Freios esses que a humanidade logrou construir em um difícil processo de lutas sociais. E ele faz isso, o capitalismo, quando não há forças suficientes para contê-lo. Foi na compreensão de que a ordem liberal do século XIX não dava conta das necessidades econômicas e sociais que os Estados nacionais passaram a agir antiliberalmente, quer de forma democrática, quer de forma autoritária, a depender das especificidades das respectivas sociedades e de sua história. O Brasil não ficou alheio a esse cenário e a essa complexidade. E o Papa Leão XIV, afirmando que quem não reage ou quem tolera graves violações da dignidade humana torna-se cúmplice, alerta que há uma corrida por algoritmos cada vez mais poderosa e um conjunto de dados cada vez maiores, impulsionado pelo desejo de garantir o domínio geopolítico e comercial. Esse desejo de construção de uma sociedade moderna no Brasil se dá, portanto, na caminhada da humanidade. Na abertura do século XX, Freud diria que a substituição do poder do indivíduo pelo poder da sociedade é passo decisivo da civilização, cuja primeira exigência é a justiça, a garantia de que uma lei não seja a expressão da vontade de uma pequena comunidade, de uma casta, de um pequeno grupo racial ou de um grupo racial, mas sim um estatuto com as características de universalidade, que não deixe ninguém à mercê da força bruta, do capital. Ainda que a repressão aos instintos e a coerção da civilização tragam insatisfações, suas regras e suas instituições são proteções contra os impulsos hostis e as tendências aniquiladoras dos homens. A história mostrou
que os indivíduos e suas instituições, com as relações precificadas pelo mercado autorregulado, acabaram trituradas ao assalto de moinho satânico, segundo Polanyi. E no Brasil, país de capitalismo tardio e de um mercado de trabalho constituído sob o signo da exclusão social, a lei dos 2/3, a primeira lei do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, recém-criado em 1930, buscou enfrentar, estabelecendo cotas obrigatórias para a contratação na indústria e no comércio, nesse novo capitalismo que chegava. Cotas obrigatórias no seguinte sentido: toda a contratação na indústria e no comércio necessariamente deverá obedecer 2/3, contratando homens e mulheres natos, brasileiros e brasileiras natos. Foi terrível a briga contra isso. No ano seguinte, Getúlio flexibilizou para incluir, depois da vírgula, ou naturalizados, graças à pressão forte que houve, mas atendendo, sobretudo, às demandas dos portugueses, dos imigrantes que vinham para cá e que já tinham se naturalizado. Então, faz essa flexibilização, mas foi uma lei de cotas que buscou superar aquilo que as políticas de imigração do final do século XIX e início do XX só fizeram acirrar e aprofundar. Neste Brasil de tantas misérias, cujas condições estruturais para o capitalismo se instalar e se espraiar, muito se deram graças à ação, e assim eu termino, a ação de jagunços em bandos, que querem ainda ter voz e vez. Jagunços esses que, depois do julgamento do Zé Bebelo, no Grande Sertão, se refugiaram, negando a modernização, que era expressada ali com uma metáfora do Tribunal do Sertão, negando as leis e as instituições. E se isolaram, esses jagunços em bando, na fazenda dos tucanos. Isso está escrito com todas as letras, como signo de um espaço onde não há normas e regras públicas a serem obedecidas. Como uma reação dos jagunços em bandos à difícil modernização do Brasil. São desigualdades que esse processo, que se inicia em 30, se aprofunda em 32, em que há leis fundamentais de proteção às mulheres, de proteção ao tempo de trabalho, de proteção à infância, de proteção a algumas categorias que assim demandavam. Essas leis são instituídas por decreto, porque o parlamento estava fechado, assegurando a isonomia salarial às mulheres e aos homens, independentemente de gênero e sexo, não se falava em gênero, independentemente de sexo, quando exerciam iguais atividades. Essa lei é de 32. A possibilidade das mulheres buscarem a sua carteira de trabalho, independentemente da outorga marital, que é chamada outorga uxória, ou dos pais, se solteiras. A possibilidade das mulheres apresentarem suas reclamatórias trabalhistas perante as juntas de conciliação e julgamento, criadas também em 32, embrião da Justiça do Trabalho, independentemente da outorga marital ou dos pais. Ou seja, eram normas que vinham assegurando a dignidade e a condição de sujeitos a essas mulheres, que até então, pelo Código de 16, nós éramos consideradas relativamente capazes, como silvícolas também eram. Mulheres que não poderiam praticar quaisquer atos da vida civil ou comercial, de forma independente em relação ao que diziam seus pais ou seus maridos. Mulheres que conquistaram, a partir desta luta de Beta Lutz, aliás, filha de um dos donos
de um dos instaladores da Fiocruz, conquistaram o direito ao voto num decreto de 1932. Mulheres essas, de fevereiro de 1932, mulheres essas que, convidadas por Getúlio, assim que o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio se constituiu e a Lei dos 2/3 foi aprovada e publicada, foi constituída a comissão para criar um novo Código Eleitoral em cumprimento das promessas dos revolucionários, que repetiram as promessas dos derrotados nas eleições de 30. Para compor esse código, essa comissão, para elaborar o novo código, Getúlio convidou Berta Lutz e seu grupo de mulheres para integrarem essa comissão, e elas integraram essa comissão. E trabalharam todo o ano de 31, até que mais ou menos no final do ano, o projeto de lei era publicado em grandes jornais, de 6 a 8 jornais da época, para receber emenda, já que não tinha parlamento. E elas, felizes da vida, compraram o Jornal do Comércio para ler aquilo que elas tinham produzido durante um ano inteiro, que era assegurar o voto universal, secreto, às mulheres e aos analfabetos. E estava lá o decreto que elas tinham ajudado a escrever, só que num artigo estava escrito: fica assegurada a possibilidade do voto universal e secreto a todas as mulheres, vírgula, inclusive a todas as mulheres, vírgula, salvo as casadas. Quando elas leram essa publicação daquilo que elas haviam trabalhado e não expressava o que estava lá, elas irromperam o catete, subiram as escadas do catete num tic-toc dos saltos, a fazer barulho, sem nenhuma nota taquigráfica. Elas abriram e romperam na sala do Getúlio e, sem terem marcado audiência, ficaram 45 minutos com ele. Isso é uma brasilianista que conta na sua tese. E depois de vários uivos, apupos, e sem notas taquigráficas, e sem ninguém saber o que estava acontecendo, talvez a Alzira soubesse, elas desceram as escadas, felicíssimas de Azevedo. E no dia seguinte compraram os jornais, e a ressalva estava retirada. Mas ficou a ressalva, depois na sistematização, ficou o impedimento aos analfabetos. Mas a luta das mulheres permitiu que, em fevereiro de 32, nós, mulheres, obtivéssemos o direito ao voto. Luta que, desde o século XIX, nós vínhamos desenvolvendo. Nós, as incendiárias, nós, as sufragistas, e que fomos, no Brasil, né, aquelas que contribuímos para que fôssemos o 4º país do hemisfério ocidental a assegurar às mulheres o direito ao voto. A França veio muito depois, na década de 40. Então, essa história é uma história de lutas, uma história que eu estou contando com o tempo largo, lá de cima, né, com 2 lentes, que eu já vou explicar o que significa 2 lentes, para mostrar como se tratava de um tempo em que as desigualdades, como promessa da campanha, buscavam ser superadas e dirimidas. Desigualdades essas que não foram totalmente superadas e que permaneceram na costura do nosso tecido social e, sobretudo, do nosso mercado de trabalho. E que a reforma trabalhista de 17 e as medidas provisórias subsequentes, sobretudo da pandemia, trataram de escancarar e de aprofundar. E que a PEC 12 agora, de 2026, que tramita no Senado, e o julgamento que se avizinha no TST com o tema 1389, se aprovados, colocarão em risco toda essa conquista que durou de 30 a 1988, com idas e vindas, com avanços e recuos, passando por todos os decretos de 32, que asseguraram muitos direitos, sobretudo às mulheres, mas não só às mulheres, passando pela Lei 62 de 35, que incorporou toda essa legislação da véspera e as conquistas dos ferroviários traduzidas na estabilidade no emprego.
Lei 62, que incorporou uma outra conquista de 32, que é o impedimento das despedidas quando as mulheres ficavam grávidas, a estabilidade da gestante, que não foi incorporada pela CLT, e só depois, muito mais tarde, a Constituição de 88 incorporou no artigo 10º das disposições transitórias. Lei 62 de 35, que foi amálgama também para a construção da CLT. Passando pela CLT, cuja comissão de 42, constituída para elaborá-la, se fez uso da Rerum Novarum e das teses aprovadas no Congresso de 41, aprovada finalmente em 43 e publicada e anunciada por Getúlio no Congresso, no estádio do Vasco, para viger em novembro daquele ano. Passando pela ditadura civil-militar, dureza de 64. E mesmo na ditadura, esse sistema público assim conquistado não foi tangido nas suas estruturas. Teve 3 fortes ventos ultraliberalizantes. Um deles, a retirada da estabilidade em 62, para viger em janeiro de 67, com a compensação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Se um dia eu tiver tempo de falar com vocês, eu vou contar essa história, como é que isso aconteceu. Depois, a proibição da revisão dos salários pelos índices inflacionários, e a terceira onda liberal, em 74, foi a Lei 6.019 do trabalho, que introduziu a triangularização, abrindo as portas para a terceirização, então, na época, apenas no trabalho temporário. Passou por isso, por essa, vamos dizer, por essa linha de fogo, e continuou com as suas estruturas básicas, sendo ampliada e muito aprimorada em conquistas pelo novo sindicalismo. E assim chegou ao processo constituinte, que redundou na Constituição de 1988, que incorpora todo esse amálgama, eleva esse amálgama à condição de direitos sociais fundamentais, portanto, incorpora aqueles princípios que estavam lá desde 1930, que são os princípios que constituem o sistema público de proteção social ao trabalho e que estão na proteção do trabalhador, que se expressa na dignidade da pessoa humana, no valor social do trabalho e no direito à igualdade. E no direito também à condição de sociais dessas normas, ou seja, os princípios que as fundamentam são os mesmos princípios que fundamentam o sistema público de proteção social ao trabalho. Elas não podem ser renunciadas pela vontade individual das partes, porque elas protegem a sociedade. Elas são normas que buscam fundar o Estado social. Toda e qualquer disposição individual será nula de pleno direitos se, pelo artigo 9º da CLT, se desrespeitar essa tela pública de proteção social duramente constituída. Dessa forma, essa Constituição de 1988, que não é uma Constituição liberal, que é uma Constituição social-democrata, ela é publicada para viger em outubro. Nós gostamos muito de outubro, talvez seja inconscientemente uma homenagem à Revolução de Outubro e à teoria do plano. Essa Constituição, que passa a viger em outubro de 88, que quase foi golpeada, não fosse Ulisses Guimarães, ela não institui a livre iniciativa como um direito absoluto. Ela condiciona a livre iniciativa ao valor social do trabalho. E ela complementa esse processo que se iniciou duramente em 1930, passou por todas essas trajetórias que eu referi rapidamente para vocês, e se concretizou numa lei maior, que é a lei que funda o nosso pacto social. E que hoje a ação de interesses individuais que buscam suplantar o sentido do público passa a ser profundamente questionada. Ou seja, essa Constituição e o sistema público de proteção social ao trabalho passam a ser profundamente questionados. A ação dos interesses privados que buscam subjugar
o sentido do público em tempos em que o capitalismo busca realizar a sua essência. Mas há o campo da política. E é o campo da política, o espaço onde se constroem as contra-reformas, onde se constroem as contra-hegemonias, onde se buscam formar novos consensos e que não, na realidade, não estejam informados pelo desejo individual daqueles que querem tomar conta do Estado para assegurar as suas vantagens pessoais, contrários ao alerta do Rousseau, que disse no contrato social que quando os interesses privados subjugam o sentido do público, sob o título de leis, de decisões, de editos, a vontade geral fica muda, porque prepondera a vontade do dinheiro daqueles que têm poder. Então, é isso que está em questão nesse momento histórico. E foi essa trajetória, né, que buscou construir algo que nós vamos chamar de sistema público de proteção social, que se insere na busca de construção do Estado social. Destruir tudo isso é romper com o pacto que a Constituição de 88 assegurou e concretizou. Descumprir e desrespeitar tudo isso é afirmar a supremacia das vontades individuais e dos interesses privados. É permitir que aqueles grupos de jagunços tenham efetivamente voz e vez. É voltar a assegurar que a violência privada, que a violência fique em mãos privadas. Algo que desde Hobbes já não é mais assim. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Desculpa por ter passado do tempo e muito, mas eu queria fazer essa finalização para mostrar que as desigualdades que a reforma trabalhista de 17 e as medidas provisórias subsequentes da pandemia escancaram e aprofundam, hoje podem ser mais aprofundadas ainda, se for aprovada a PEC 12 e se houver o julgamento que se avizinha no TST, no Supremo Tribunal Federal, perdão, do tema 1389, que, se aprovado, colocará em risco a própria democracia e a soberania nacional. Muito obrigada, desculpe novamente ter superado o meu tempo, mas fiz um esforço hercúleo para tentar concentrar nessa caminhada civilizatória esse esforço que os homens de Vargas fizeram, cada um ao seu modo, cada um com sua ideologia, mas todos eles procurando construir uma nação moderna, onde as instituições tinham espaço e ação. Então, hoje, eu acredito que pensar tudo isso é essencial. É essencial para que possamos rumar no sentido da construção de uma sociedade fraterna, de homens e mulheres livres, substantivamente iguais e unidos por laços de solidariedade. E o crescimento econômico é, nisso tudo, um ingrediente necessário na receita para as economias robustas e inclusivas. Mas, embora ele seja crucial, por si só, ele não garante a justiça social que a era Vargas, com todas as suas dificuldades e contradições, procurou constituir, para garantir a igualdade de acesso a empregos decentes e produtivos, às decisões políticas e ao investimento alinhado com objetivos sociais mais amplos. Era isso. Obrigada. Muito bem, professora. Uma verdadeira viagem no tempo, realmente, que fizemos aqui hoje, e uma viagem no tempo
dedicada à defesa digamos assim, das medidas de proteção social. Isso é muito importante. E a sobrevivência delas no tempo tão adverso como o que a gente atravessa no momento. Eu vou agora abrir aqui para perguntas, né? Queria saber se as pessoas que estão aqui dentro da sala, né? Porque eu não sei se você sabe, professora, aqui tem a sala, né? Nossa, e tem também as pessoas que assistem pelo YouTube, né? Que é um número muito maior de pessoas. E a gente vai tentar ver se a Melina vê se tem perguntas também, a gente pode conferir. Eu quero agradecer ali ao Eric, mas eu já tinha lembrado, é a Elina Peçanha. É a Elina Peçanha, a Regina Morel e a Ângela de Castro Gomes. Sim, sim, sim. Deu um branquinho. É porque eu gosto tanto, gosto das outras, né? Eu gosto tanto da Elina, que gostaria que ela estivesse aqui com a gente, que deu um branco. Sim. Então, pelo YouTube a gente no momento não tem, mas a Raquel ainda não vieram perguntas, né? Então, tá. Mas a Raquel fez uma pergunta. Raquel, você está aí para fazer a pergunta? Tá aqui a Raquel, estou vendo a carinha dela. Áudio, Raquel, tá sem áudio. Oi, boa noite para todos. Magda, como sempre, uma aula maravilhosa, né? Como professora que é, e as metáforas espetaculares, as remissões literárias, um espetáculo, Magda. E a minha pergunta, ela é bastante simples, mas que envolve essa manipulação das pesquisas, né? Então, entre outras críticas sobre a CLT, dizia-se que tem tantos direitos, mas o contrato de trabalho não é para todos mesmo, né? A gente ouviu muito isso. E, pois bem, né, todos os contratos especiais fora dela, a gente sabe que sejam fraudes ou despejam os trabalhadores na informalidade. O próprio, uma CLT que era muito usada na minha época, que era a CLT comentada do Valentim Carrion, ele já dizia assim, esses contratos especiais são uma porta aberta para fraude. E a gente sabe, né, mesmo quando a terceirização era mais limitada, era mais restrita, era uma porta aberta para fraude. E aí eu fico pensando, quando eu leio os livros do IBGE e algumas pesquisas que já apontam que o trabalhador deseja o retorno, né, ao contrato regulamentado e com direitos, eu fico pensando nessas outras pesquisas, né, dessa manipulação que você disse, das big techs, a questão do capital, nesse desejo insaciável, eu fico pensando o seguinte, será que se a formatação das pesquisas fossem sobre... fossem perguntas tais quais, deseja possuir aposentadoria? Quer o 13º? Você gostaria de receber férias? Gostaria de ter as suas horas extraordinárias pagas? Gostaria de receber um adicional de risco, porque a gente sabe o índice de mortes, né, de acidentes fatais Gostaria de receber amparo por acidente de trabalho, que são esses condutores de moto, né, os entregadores. Será que nós não teríamos uma massiva resposta bem diferente? Olha só, antes de passar a palavra para você, Magda, vou fazer o seguinte, eu já vou te mandar logo, porque chegaram perguntas aqui que a Melina mandou para mim, chegaram do YouTube. Então, de alguma maneira, eu vou encadeando aqui, a gente faz digamos assim, encadeia várias questões para ver se depois o pessoal também encaminha outras. Pode ser assim? Pode. Uhum. Tá bom? São perguntas até simples, assim. Mas tu acha que... Só que eu não ouvi bem. Eu respondo a Raquel primeiro ou ouço as perguntas? Não, eu acabo de fazer as perguntas, Tá. né? E depois você responde a todo mundo, tá? Aí a Melina me passou aqui 3 perguntas. Eu não consegui ver muito bem aqui o nome das pessoas. Se eu estiver cometendo aqui injustiça de lembrar, né? Mas eu vou, de qualquer maneira, se depois eu descobrir o nome delas, eu vou dizer aqui no ar.
Bom, a primeira delas é bastante simples, né? Com relação à ideologia de Vargas, né? É uma coisa interessante, né? Essa questão da ideologia de Vargas, né? Porque a crítica que se faz é de que era positivismo, né? O positivismo atrasado, né? E esse tipo de ilação. E, na verdade, você mesma fez uma fala, há um tempo atrás, para o nosso canal, que você falou que esse positivismo ele tinha várias modulações, inclusive também outros autores, né? Que atuaram dentro da formação do presidente Vargas, né? Eu aumentei um pouquinho o escopo da questão, mas aí a pergunta que foi feita é a ideologia de Vargas. A segunda é o seguinte, a segunda acho que você já respondeu, que afinal a CLT é uma cópia ou não da Carta del Lavoro, né? Eu acho que você pelo menos começou a tratar dessa questão. E a terceira é, sobre 30, né? Se 30 é um golpe ou realmente uma revolução. E eu peço à menina que depois ela me passe o nome das pessoas para eu poder falar aqui no ar aqui, tá? Acho que com essas 4 perguntas, acho que a gente pode... Então, como a pergunta da Raquel é mais ampla e está aqui escrita, tá? Eu vou tratar das outras primeiras que são mais sucintas, tá? Pode ser? Sim. Pode ser, Raquel? Pode ser. Pode. Raquel. Tranquilo. Primeiro, a carta, a consolidação é cópia da Carta da Lavoura? Mentira dos liberais. É mentira. Só que foi uma mentira que foi internalizada, incorporada pelos compêndios de direito do trabalho, né? Todos nós lemos isso, né, quando fizemos a nossa formação jurídica. Essa mentira passou a ser, inclusive, no novo sindicalismo, ela passou a ser incorporada por uma compreensão do VFOR, que tentava explicar por que os trabalhadores não tinham reagido ao golpe civil-militar de 64, e ele vai atribuir a legislação de proteção de Getúlio como roubo da fala, né? E isso ele faz, né? Como se aquela legislação tivesse roubado a fala dos trabalhadores, e por isso eles não reagiram, né, àquele golpe de 64. Quando, na realidade, hoje a gente já sabe que a coisa era muito mais profunda do que isso, né? E que a Operação Brother Sun estava na nossa costa para invadir o Brasil, caso tivesse havido alguma reação. E logo depois a gente viu o que aconteceu no Chile, né? Alguns anos depois a gente viu o que aconteceu no Chile. Então, é mentira dos liberais. E a primeira vez que se fala em cópia fascista, ao menos nos estudos que eu fiz, nos documentos históricos da época, porque eu li as atas do parlamento, as discussões no parlamento, fiz muitas entrevistas, eu li todos os processos que ainda não haviam sido eliminados, que eram julgados pelas juntas de conciliação e julgamento de 32, né? E depois iam para o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio pelas mãos da avocatória, para lá receberem pareceres dos pareceristas, né? E para confirmarem ou não as decisões das juntas. Li todos esses documentos, né? E pela primeira vez que eu ouço a referência, os boletins do Ministério do Trabalho, a Revista do Trabalho, que foi um tipo de LTR da época, que felizmente no Rio Grande do Sul estão todas preservadas, estão lá na biblioteca do Rio Grande do Sul, tu não vai ver em nenhum momento a referência à cópia fascista, ao contrário. Mas a primeira referência que aparece é em 1935, quando o Oliveira Viana, porque em 1934, né, a Constituição de 34, a partir de demandas, porque a Justiça Comum não estava dando conta dos princípios e das novas demandas, né, em relação a esse novo direito que estava em construção no Brasil. E havia muita demanda para que se criasse uma instituição especializada para dirimir esses conflitos. Havia a experiência das juntas de conciliação e julgamento de 32, mas elas eram administrativas, elas atuavam
junto ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e elas não tinham jurisdício, né? Elas dirimiam o conflito, mas depois a execução, primeiro foi para a Justiça Federal, que não funcionou, acabou na Justiça Comum. Eram os juízes da Justiça Comum, cujo estudo foram informados por outros princípios, que acabavam, vamos dizer assim, executando aquelas decisões. Só que, ao executar, havia a fase de embargos, né? Então, eram apresentados os cálculos, etc., e as empresas, ao embargarem, vinham com documentos, com acordos extrajudiciais, feitos em cartório, feitos individualmente, né? E os juízes, não familiarizados com esse novo sistema público de proteção social em construção, davam validade àqueles documentos e extinguiam os processos, né? Porque naqueles documentos eles diziam, por exemplo, teve um caso de um filho tuberculoso, que era a doença da época, que recebeu 6 mil contos de réis, e em contrapartida ele renunciava aos direitos daquela ação que já estava em execução, né? Aí ele e a Justiça Comum formalizava aquilo, dava validade, como hoje a reforma procurou fazer, dava validade àqueles acordos extrajudiciais, né? Então, havia uma demanda muito grande na época, nos escritos, nos artigos da Revista do Trabalho, do Boletim, pedindo uma justiça especializada, né? E aí foi aí que, em 1934, quando os constitucionalistas, entre aspas, paulistas, foram derrotados, tá? E o cavalo foi atado no obelisco, e foi chamada a Constituinte para mostrar que, na realidade, os objetivos não eram a Constituinte, mas eram outros, uma questão de poder oligárquico, né? Getúlio chama a Constituinte, e ali havia deputados classistas também, chama a Constituinte, e naquela Constituição, que foi formada a partir da Constituinte, foi criada a Justiça do Trabalho, no capítulo da Ordem Econômica e Social. Olha que interessante, no capítulo da Ordem Econômica e Social, mas, porém, segundo lei regulamentar. E aí é que começou a porca torcer o rabo. Estava aberto o parlamento, Oliveira Viana fez um projeto de lei para regulamentar essa Justiça do Trabalho. E esse projeto, Oliveira Viana e mais uma equipe de pesquisadores que ele montou dentro do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E aí esse projeto, né, de regulamentação da Justiça do Trabalho vai para a Comissão de Constituição e Justiça. E lá o relator é o mestre Valdemar Ferreira, professor Valdemar Ferreira, professor de Direito Comercial, que quando ele volta, ele era deputado classista, quando ele volta para São Paulo, ele vai ser presidente da UDN, então eu não preciso dizer mais nada. Bom, daí o Valdemar Ferreira, examinando aquilo, pela primeira vez na história a gente ouve isso é cópia fascista. Aí ele vai lá e diz assim, isso aí desrespeita a teoria da tripartição dos poderes. Né? Montesquieu está indignado, desrespeita a teoria da tripartição dos poderes e adota o espírito fascista. Isso é cópia fascista. Claro que não era cópia fascista, porque não havia, o partido fascista não estava lá, ele estava se referindo ao poder normativo da Justiça do Trabalho. É cópia fascista porque dá poderes legiferantes à Justiça do Trabalho, e isso é fascismo. Então, é a primeira vez que a gente ouve essa denúncia. E aí isso dá margem a uma tertúlia entre Oliveira Viana e Valdemar Ferreira, 8 artigos de um lado e 8 artigos do outro, que hoje estão publicadas num livro muito interessante, Oliveira Viana. O Oliveira Viana e o Corporativismo de Oliveira Viana, que foi publicado pela editora do Senado. E, bom, ali tem a tertúlia entre eles. Oliveira Viana fica indignado e faz uma resposta dizendo, mestre, Vossa Excelência está acostumado com a defesa dos indivíduos perante o Estado. Isso é século XIX. Nós estamos vivendo um momento em que o capitalismo está se frutificando com seus polvos tentaculares, né? E precisamos criar instituições para dirimir os conflitos coletivos quando a negociação coletiva malogra. E essa é a ideia do meu projeto, ou do projeto que a gente construiu.
tá? Estabelecer canais ou possibilidades dentro das instituições, quando malograda a negociação coletiva, poder haver uma instituição que dirima esses conflitos e estabeleça normas para as categorias. Então, na realidade, é uma decisão fonte de direitos para toda a categoria. Bom, então há uma tertúlia. Isso não é fascismo. Vossa Excelência sabe muito bem que isso não é fascismo. Poderia ser uma cópia do que os socialistas criaram na Nova Zelândia, que até hoje tem poder normativo. Poderia ser uma cópia do que os trabalhistas criaram na Austrália, que até hoje tem poder normativo. Poderia ser uma cópia do Conselho de Prud'homme. Mas essa alegação de cópia fascista não se sustenta. Tá? Então, isso não é fascismo. Todos nós somos antifascistas. Né? Então, isso não se sustenta. Tá? E aí ele diz, se algum corporativismo existe, é o do Molenescu, que é o século XX, o século do corporativismo, que muitos socialistas aderiram, tá? Ao corporativismo do Molenescu. Acho que essa é a pronúncia, do Molenescu. Enfim, essa é a tertúlia que se dá, e aí o Getúlio, que era positivista, aí já vou para a segunda pergunta, Getúlio, que era positivista, e os positivistas odeiam o conflito, eles querem uma sociedade organizada, progressista, com um Estado que dirima e que coordena as relações sociais, tá? Em que os interesses públicos prevaleçam. Essa é a essência do positivismo. E em que a educação seja pública para todos, tá? Em que haja, como é que eles chamam? Taxas cobradas, tá? Para sustentar esses sistemas públicos. Então, é isso que o positivismo deseja, né? O positivismo na sua expressão pura. Então, o Getúlio era positivista, mas depois eu vou dizer que positivismo era o dele. E ele faz o seguinte, chama o Oliveira Viana e diz assim, retira o projeto, vamos apresentar mais tarde. Mais tarde é apresentado, dá o mesmo rolo, depois é apresentado de novo com outro ministro do Trabalho, dá o rolo de novo, o Getúlio disse, vamos retirar. E ele aguardou o Estado Novo. E foi em 1939, que foi por decreto-lei, não era mais decreto, foi por decreto-lei regulamentada a Justiça do Trabalho, tal como prevista por Oliveira Viana a sua regulamentação, né? Inspirado na experiência do decreto de 32 que criara as juntas de conciliação e julgamento, com representação dos trabalhadores, representação das empresas, né? E com um presidente que é um juiz de carreira. E aí sim é regulamentada a Justiça do Trabalho com as suas instâncias, aproveitando aquela experiência que já tinha havido a partir dos departamentos, etc. Tá? Então, essa é a origem da coisa fascista, que depois a gente consegue desmistificar, né? E que a moderna historiografia já de há muito suplantou e superou essa ideia de cópia fascista. Tá? Se alguma cópia houve, como dizia o Arnaldo Susequinte, foi aos sovietes, foi à Rússia, ele repete o que dizia Oliveira Viana, foi à Rússia, foi a Austrália, foi a Nova Zelândia, foi ao Conselho de Prud'homme, que funcionou e funciona até hoje tão bem. Tá? Então, essa é a primeira resposta. Tá? Não é e não foi cópia fascista. Essa foi uma invenção dos liberais, a pessoa de Valdemar Ferreira, que depois foi repetida e se tornou uma verdade, uma pós-verdade. Bom, segunda pergunta. Getúlio Vargas, qual era a ideologia de Vargas? Getúlio Vargas era um homem do Rio Grande do Sul, um republicano que usava lenço branco. O que significa isso? Ele era um chimango. Tá? Ele não era um maragato. No Rio Grande do Sul tem essa tradição dos chimangos e dos maragatos. Tá? Os chimangos usavam lenço branco, os maragatos usavam lenço vermelho. Os maragatos eram o Silveira Martins, eram os liberais, eram os imperiais. E não lutavam contra a escravidão.
Os lenços brancos, os chimangos, tá? Eles criaram um partido, que era o PRR, o Partido Rio-Grandense Republicano, que era um partido que lutava contra os imperiais, que pregava a existência de taxas, como criaram depois o imposto sobre o charque, né? E sobre o imposto rural sobre os charques, né? Para desgosto de alguns proprietários rurais. Né? E eles eram anti-escravocratas e criaram o Partido Republicano Rio-Grandense. E eles eram, no século XIX, isso não é Getúlio, eles eram positivistas. O Rio Grande do Sul é um estado onde o positivismo teve muita força. Um pouco diferente do positivismo do Rio de Janeiro. Ambos positivistas, ambos pregando na educação o espaço público por excelência. Tá? E, na questão do Estado, o locus, né? Onde os interesses públicos e a vontade geral tivesse seu espaço de coordenação. Mas eles odiavam o conflito. Tá? No Rio de Janeiro, os positivistas eram kantianos. Eles ficaram, Augusto Conte, eles ficaram mais na igreja positivista. Eles editavam, que já eram importantes, os boletins do positivismo, super importantes, tá? Os boletins positivistas, mas eles não botavam a mão na massa. Ou seja, eles não botavam a mão na política, no campo da política. No Rio Grande do Sul, os positivistas criaram um partido, botavam a mão na massa. Júlio de Castilhos, que foi um deputado constituinte para a Constituição republicana, a primeira republicana, quando ele voltou, e perderam todas as propostas, ele levou as propostas positivistas, que foram todas derrotadas. As únicas que não foram derrotadas foram as insígnias na bandeira, Ordem e Progresso, que era uma insígnia positivista, e a competência regional dos estados para tudo, porque os positivistas acreditavam nos estados federados autônomos. E, portanto, os estados tinham a competência, a legitimidade para legislar sobre tudo. E aí, essa foi uma conquista dos positivistas que prevaleceu até 1926, quando houve uma reforma. E, com isso, o estado do Rio Grande do Sul legislou a rodo sobre o trabalho, assegurando na Constituição, já na Constituição que se adequou à primeira Constituição republicana, na castilhista, assegurando a isonomia de quem trabalhava por jornada, jornaleiros e os que trabalhavam por jornada, aos jornaleiros com os mensalistas, e assegurando, baseado nos princípios da isonomia, tudo estava constitucionalizado. Trouxeram para dentro da Constituição aqueles direitos que eles estavam legitimando e, vamos dizer assim, regulamentando. Né? A partir também, eles dispuseram sobre os impostos, eles estatizaram o Porto de Rio Grande, várias políticas públicas estabeleceram as escolas no campo, né? Mas também eles criaram uma igreja, também tinha igreja, mas tinha um jornal. Então tinha igreja, tinha escolas, tinha um jornal e tinha um partido. Eles criaram um complexo em que o positivismo atuava a rodo no campo da política. E Getúlio não era kantiano, Getúlio era sansimoniano. Getúlio era filho das elites agrárias do Rio Grande do Sul, sim, anti-escravocrata, mas era das elites, e introduziu nas promessas da campanha derrotada pelas urnas a reforma agrária. Né? Uma espécie de, não era com esse nome, mas uma política para evitar as grandes propriedades que não produzissem. Isso estava na campanha, o voto feminino e secreto, o novo Código do Trabalho, uma nova política para o café. Isso estava nas políticas que, em 30, foram objeto de uma eleição, e Getúlio hoje o nome de Paraíba é uma referência a ele, João Pessoa. O João Pessoa era o companheiro de Getúlio nessa campanha, né? Que as mulheres...
as mulheres eram adeptas a essa chapa, mas só que elas não podiam votar. Tá? Elas não, era proibido o voto feminino. E uma das promessas era o voto aos analfabetos e secreto e às mulheres. O voto era cabresto. E todas as denúncias de irregularidade e fraude nessas eleições não puderam ser analisadas porque não tinha instituições. Não tinha um TSE, não tinha IBGE, não tinha Justiça do Trabalho. Não tinha Estado brasileiro na época, não tinha praticamente. Não tinha Estado. Não tinha. Né? Não tinha. Estado, com Dom João VI começou a se constituir. Construtor do Estado, não, o Estado moderno, como a gente concebe, a partir de 30. Não tem, exatamente. Então, por isso a metáfora do Guimarães Rosa no julgamento do Zé Bebelo. Né? Era a tentativa de modernizar via instituições que os jagunços se colocaram contra. Né? E se refugiaram na Fazenda dos Tucanos, belo nome para mostrar o desejo de liberar geral. Né? Bom, mas então essa é a resposta. Com relação à fraude também, eu acho que agora, acho que faltou uma pergunta ainda para chegar na Raquel, né? Faltou, só para fazer aqui uma rápida remissão aqui, o Zé Carlos Busanello está tentando enviar perguntas para a gente aqui. Mas como ele está... eu queria só falar com a Melina. Melina, vê se você recupera a pergunta dele pelo YouTube, tá bom? Tá, mas qual é a terceira? A terceira pergunta é se era golpe ou revolução. Ah, tá, golpe ou revolução. Essa é a mais difícil. Essa é aquela que a gente diverge, muitos divergem. Tá? Eu lendo, né, todo esse período da época, lendo o Diário de Getúlio, né, lendo o Neves da Silveira, lendo tudo que se escreveu na época, tá? E lendo o discurso do Getúlio, porque Getúlio era um positivista, ele não queria a Revolução Armada. Ele vai embora para o Rio Grande do Sul para subir num buzeiro e fumar charuto. Tá? Subir no buzeiro é uma metáfora. Quando ele era criança, dizem que ele era muito traquinas, e quando ele fazia artes terríveis, que para não apanhar, porque a gente apanhava, né? Para não apanhar, ele subia numa árvore, um buzeiro, e ficava lá dias, né? E as pessoas desesperadas iam atrás dele, né? E depois, quando encontrava, era aquela felicidade que tinha encontrado o Getúlio. Ele conta isso no diário, né? Então ele não apanhava. Então ele disse que isso ele introduziu depois no mundo da política, né? Ele subia muito no buzeiro, né? E subia no buzeiro e fumava charuto para pensar. Ele deve ter subido num buzeiro, porque ele foi para a propriedade rural dele, e era muito visitado pelos tenentes. O tenentismo teve um papel muito importante nisso. Era muito visitado pelo Prestes. O Prestes, que era gaúcho, né, que era tenente, teve um papel muito significativo. O João Neves da Silveira teve um papel muito significativo. Políticos locais tiveram um papel muito significativo. Até que um dia ele não era dado a muitas conversas, né? Ele fazia. Ele chama para um comício no estádio Força e Luz, né? Lá no Rio Grande do Sul. E aí, a esse comício, ele dá o nome de Gaúchos em Pé. E aí ele diz: fui convencido que temos que fazer uma revolução armada. Temos força suficiente que nos apoiam. Vamos lá. E saíram. E alguns morreram e lutaram. Golpe não foi. Tá? Pode ter sido uma revolução pelo alto. Tá? Uma revolução fruto de arranjo dessas elites da época. Pode ser. Tá? Mas ele se cerca daqueles que pretendiam e desejavam transformar o Brasil de um fazendão em uma nação moderna. Por isso que vale muito a metáfora da montanha mágica. Nós precisamos nos livrar do fascismo. Né? Eu acho que essa metáfora é uma metáfora muito sólida e muito consistente. Era preciso superar a oligarquia café com leite, a disputa café com leite, né, que dominavam o cenário da política. Era preciso eliminar a ideia de a questão social era uma questão de polícia, e a questão social era uma questão de polícia. E era preciso fazer uma nova política para o café,
porque a cada fracasso da colheita eram novos estímulos para que comprasse mais terra e plantasse mais café, e a crise aumentava. E o crash de 29 criou as condições estruturais para isso, porque muitos se mataram no crash de 29, e leiam, por favor, a maravilha que é escrita e que depois é transformada em teatro, né? Que é Hein? Como? Tranquilo, pode falar. Não, é que eu vi uma ranhurazinha aqui. Mas não... Alguma interferência aí de fora. Na realidade, não sei se vocês lembram que há um teatro que é escrito por um modernista de 22, né, o Oswald de Andrade, né, e depois ela é transformada numa peça, né, que essa peça ela é, na realidade, mostrada no Brasil durante a ditadura e agora há pouco tempo novamente, para o Zé Celso é que organiza, tá? E onde ali nós vemos o que foi o crash de 29 para um Brasil agrário, em que todos dependiam da agiotagem para comprar mais terra. Não havia um sistema bancário ainda fortemente constituído, né? Havia uma agiotagem, casas de agiotagem, em que o Abelardo e Abelardo emprestavam dinheiro para os donos do café comprar mais terra. E todos estavam devendo horrores para a casa Abelardo. É o rei da vela. Né? Para Abelardo estavam devendo horrores para Abelardo e Abelardo. E um dos Abelardos ia casar com a dona de um barão falido, e essa dona pergunta, essa filha de um barão falido, e essa filha pergunta assim, mas Abelardo pergunta para o noivo, por que não desculpam? Olha essas mulheres todas chorando na frente aqui da casa, desesperadas, entregando as suas joias, no desespero, todo mundo se matando, por que vocês não desculpam, não dão anistia a essas pessoas? E aí o Abelardo responde para ela simplesmente, diz assim, minha querida, há momentos em que a burguesia, cansada desses direitos humanos, dessas proteções e mil e tantas asneiras, retira a velha máscara liberal e organiza-se. Ponto. Policialmente. Ou seja, ela deu a resposta a ele. Então, criaram-se as condições aqui, tá, para que um novo grupo, já havia algumas indústrias, poucas, mas já havia um complexo industrial, já havia uma casa bancária, já havia uma organização suficiente e trabalhadores que vieram nesse sistema de imigração muito skillful, muito preparados, inclusive organizados para a luta social, que eram anarquistas, socialistas, e se organizaram e fizeram greve em 17, fizeram greve em 18. 19, também, as principais cidades do país, no Rio e São Paulo. Exato, havia uma amálgama para isso. Né? Havia algumas indústrias, havia um complexo que se reuniu em torno do café. Né? E aí as condições estruturais estavam dadas para que esse novo grupo assumisse o poder. Perderam as eleições, mas vieram pelas armas, né? Pelo alto ou não, vieram pelas armas e buscaram implantar, né, uma forma de governar muito similar ao que estava em voga na nova União Soviética, que era a teoria do plano, o Estado organizado. Ou seja, para terminar essa resposta, quando a ordem liberal do século XIX começa a fracassar e dar com os burros na água, bastou matar o Ferdinando para, Primeira Guerra Mundial, bastou matar o Ferdinando e veio a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras violentíssima. Ou seja, a ordem mundial começa a se dar conta, né, que a ordem liberal do século XIX não dava conta das necessidades sociais e econômicas. E as nações começaram a se organizar antiliberalmente, quer de forma democrática, quer de forma não democrática ou violenta, segundo as suas condições estruturais e específicas. A primeira
experiência antiliberal foi da União Soviética, foi a Revolução Russa de 17, com a criação da União Soviética e a teoria do plano. Logo depois veio o Myrdal, né, com as experiências sociais-democratas dos países nórdicos, que até hoje é a melhor social-democracia, com toda a crise é a melhor social-democracia que existe, e o Myrdal, que é um economista, com as suas teorias anticíclicas, teve um papel importantíssimo nisso. E foi a Valaletr, foi bem pioneira essa experiência, é muito interessante. Depois veio o fascismo, né, com o Mussolini, que foi uma experiência também antiliberal, extremamente violenta, extremamente autoritária, longa e de grande enraizamento na sociedade italiana. E depois veio com o crash a experiência, mais tarde chamada de desenvolvimentista, da Era Vargas, que se instalou no Brasil em 30 e que teve condições estruturais de se instalar. Foram tirados do poder, voltaram pelo voto e aí ampliaram o processo de industrialização, no qual, para e passo, se deu o processo de construção do sistema público de proteção social. Portanto, essas respostas antiliberais eram democráticas ou não democráticas. Depois veio o New Deal. Dizem que o Roosevelt vinha para cá conversar com Getúlio, para o Rio de Janeiro, conversar com Getúlio e com os institucionalistas para recuperar esse amálgama e instalar, e fazer instalar nos Estados Unidos o New Deal, que foi uma experiência também muito interessante, aliás, com um sistema de tributação altíssimo. Chegou um momento histórico que era mais de 90% da renda a tributação. Então, o New Deal do Roosevelt, tá? Depois muito atacado pelos liberais. E a terrível experiência nazista, que também foi uma experiência antiliberal, nesse sentido de que o Estado era intervencionista e forte, e adotou a teoria do plano do Wojcinski, que era um sindicalista, que levou a teoria do plano para o Brüning, que era o ministro social-democrata, primeiro-ministro, e que não quis adotar o plano, porque disse que se eles adotassem o plano, iam perder as eleições de 32. E perderam as eleições de 32. Para a social-democracia, para o nacional-socialismo. E aí escreveram a pior página da história. Na verdade, nem perderam, né? Mas tiveram uma votação menor do que tinham tido antes, né? Embora 33% fosse muita coisa, né? Foi o que o nazismo conseguiu naquela eleição. Mas assumiram o poder em 33. Por causa do Hindenburg, né? Que chamou para formar o governo. Em 33 ele veio o Führer, contratou o Sartre e resolveu os problemas econômicos em 3 anos e foi ovacionado e adorado. Sim. Magda, olha só, tem a pergunta da Raquel. Agora eu quero ver as da Raquel. E depois ainda tem uma pergunta que a gente conseguiu resgatar, a pergunta do Busanello. Tá bom. Tá bom? Aí eu vou fechar o bloco de perguntas, tá? Porque aí você já pode ir para frente, depois de responder essas duas, a gente pode caminhar já para o encerramento, pode ser? Então tá, deixa eu só... Eu estou entrando aqui no... Engraçado, entrou o Lula aqui. Lula defende... Você não falou a pergunta do Busanello. Não. A pergunta do Busanello está exatamente nessa antes da tua, teoricamente. Deixa a Magda responder a tua pergunta, pode ser, Raquel? Aí depois eu faço a dúvida. Tá bom? Seguindo, estou com um problema aqui, que está entrando o Lula, não sei o que é isso. Lula defende investimentos nas Forças Armadas. Já sei, a bateria que está acabando. Será? Tá, eu ponho aqui. Tá bom. Tá, a bateria está acabando. Está em crise aqui. Nossa, está entrando umas coisas muito estranhas. Não sei se eu não estou tendo um hacker, viu? Mas a nós você está conseguindo ver, pelo menos? Agora eu vou conseguir. Agora. Será que não entrou um hacker? Começaram umas coisas muito estranhas. Bom, então, aqui, Raquel. Sobre a CLT. Dizia-se que o contrato de trabalho não era para todos. Pois bem, todos os contratos especiais fora dela estejam fraudes e despejos do trabalhador. Não há uma manipulação na formatação das pesquisas sobre o trabalho. Tá. Raquel, há várias pesquisas em sentido contrário. A gente sabe que a pergunta é uma parte da resposta.
Tá? Quem faz a pergunta está imbricado na resposta. Não que não sejam importantes pesquisas, claro que são. Mas nós temos que ler as perguntas, ler a metodologia e ler como é que as perguntas são colocadas, porque elas podem induzir também a algumas outras respostas. Se fizesse as perguntas como tu sugerisse, tu és a favor de quando tu estás doente, tu podes não trabalhar. Tu és a favor de que a tua mulher, né, tenha licença, bom, licença maternidade se paga a previdência por tempo, tem a licença maternidade, depois tem instabilidade provisória. Tu és a favor de quando tu fica doente, tu pode te afastar 15 dias. Claro que ele vai dizer sim. Essas outras pesquisas, e a primeira acho que foi da FGV, já mostraram que mais de 70%, e agora tem uma pesquisa que mostra que mais de 80% dos entrevistados querem proteção social. É que as perguntas induzem a resposta. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, com as perguntas. Primeiro, com a metodologia, com as pesquisas. Primeiro, com a metodologia. Depois, com como é que diz com a metodologia, como é que as perguntas são feitas. Se a metodologia é importante, se é presencial ou é por telefone. Se é presencial ou é pela internet. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E a primeira foi a da FGV, que desmistificou isso. E quando a gente mesmo, quando conversa, quando anda com o motorista de táxi, começa a perguntar com calma, tá? Fora do tempo deles, como agora eu vou incorporar o Thomas Mann, tu começa a perguntar com calma, vem cá, me diz, tu gostaria de ter esses direitos e tal, mas não fala nunca em CLT. Porque quem está demonizada é a CLT, como ela sempre foi demonizada. A CLT era fascista. Depois a CLT era o roubo da fala dos trabalhadores. Depois a CLT era o mito da outorga. Depois, agora a CLT é o panóptico dos trabalhadores, porque ela engessa, ela domina, ela escraviza os trabalhadores. Quando o que escraviza os trabalhadores é outra coisa. É a escala 6.1, né? É a contratação, que hoje a gente vê, de mais de 70% dos trabalhadores ganhando até 2 salários mínimos, mas a média é bem menor. Então, tu ganha pouco, escala 6x1, não tem tempo nem para ti, nem para a família, tem que fazer hora extra para poder ganhar um pouquinho mais, fica doente, fica estressado, fica esgotado, com medo, com burnout, com doenças psicossociais, e aí tu responsabiliza a formalização, responsabiliza os direitos pelo teu sofrimento. Quando a discussão tem que se dar em outro patamar. Por que que a 6.1 está sendo tão difícil de ser aprovada? O fim da escala 6.1. Por quê? Eu ouvi uma mulher que é representante da Fiesp, dizendo, eu sou 5.2, falando numa audiência pública. Eu sou 5, no Senado, eu sou 5.2. E quem é que vai me atender meu cabelo no sábado? Eu vi também. E quem é que vai abrir as lojas para eu comprar no domingo? Então, isso mostra, em primeiro lugar, né, o pensamento majoritário de uma elite predatória, né, e que precisa ser colocado a nu, e mostra também, né, a grande pressão na luta e na disputa capital e trabalho para que a 6.1 não seja eliminada. Quando todas as experiências de 5.2, de várias empresas, é de que aumenta a produtividade, que não há mais adoecimento, que não sacrifica o SUS, né? Que a produtividade, a satisfação no trabalho faz aumentar a produtividade e, portanto, a lucratividade. Mas essas experiências,
elas nem são consideradas, né? Nesse cenário em que, como alerta o Rousseau, os interesses privados subjugam o sentido do público. Aí a porca torce o rabo, torceu o rabo, está torcendo o rabo. Tá? Então, eu acho que é isso. Então, nós temos que discutir outra coisa. Nós temos que discutir aquela pergunta que fiz. Que tensão é possível se dar na sociedade brasileira para que efetivamente possamos construir um mercado de trabalho inclusivo, com direitos assegurados a todas as pessoas que trabalham, independentemente da natureza dos serviços prestados, né? Com direitos e garantias a todos, para que todos e todas, independentemente, né, da forma de contratação ou de natureza dos serviços prestados, possam ter direitos e garantias que lhes permitam viver dignamente, que lhes permitam comprar aquilo que eles produzem. Né? Então, eu acho que essa é a questão, mas não demonizar, que é o que está sendo feito, inclusive pela imprensa oficial, demonizar a CLT novamente como sendo o locus da desgraça da classe trabalhadora. Não é o locus da desgraça da classe. Não é o que nós temos de algo ideal. Por isso que eu não falo mais em CLT. Eu falo em Sistema Público de Proteção Social do Trabalho, porque ele está constitucionalizado. Né? Então, ele está constitucionalizado e desrespeitá-lo é desrespeitar a soberania do voto. É desrespeitar a nossa soberania. Eu acho que eu respondi, né, Raquel? Tu mesma, Raquel, tu tens uma reflexão que eu acho muito interessante, gosto dela, que eu tenho feito também, copiando, né, que é de que isso é da margem a que grupos, né, que pregam a violência das armas tenham voz e vez. Os jagunços do Grande Sertão. Bom, a menina, por favor, você conseguiu, né, a pergunta, Sim, né? Sim, está no chat, eu posso fazer a pergunta, passar Você para faz a a pergunta, professora. então, para a gente? E depois me diz quem é que fez aquele bloco de 3 perguntas, diz o nome da pessoa para eu... Não consegui ver, mas isso Tá. eu posso fazer agora. Tá bom. Do Busanello, agora José Carlos, né? Uhum. O papel dos liberais na formação do governo Vargas, que se insere Oliveira Viana e Alberto Torres. Separam questão nacional da questão social? Pois os positivistas, têm uma pegada social. Essa é a pergunta. O Alberto Torres teve uma influência muito importante, sim. Inclusive, ele é mal interpretado, o Alberto Torres. Ele era positivista. Né? E ele buscava construir, né, algo muito interessante, né, que tem ele era ligado ao Oliveira Viana, que tem na expressão de Oliveira Viana, mas não só de Oliveira Viana, dos homens que nós vamos chamar os homens de Vargas. Né? Os homens de Vargas foram os homens que passaram a assessorar Vargas assim que foi consagrada a vitória, em outubro. Alguns historiadores, inclusive, dizem que a escolha de outubro, a chamada Revolução de Outubro, vitoriosa em outubro, foi para homenagear a Revolução Russa. Tá? Alguns historiadores chegam a dizer isso. Mas os homens que assessoraram Vargas, né, estavam muito informados pelas ideias de Alberto Torres. Mas não era só Alberto Torres, né? Tinha outros positivistas da época que acompanhavam Alberto Torres, que tiveram também, e que pensavam, inclusive, mais além do Alberto Torres, um papel fundamental. Oliveira Viana, né, já tinha pensado, como eles, como Alberto Torres, na não importação de nenhum modelo, né, de proteção social para o país, mas sim na construção de um modelo próprio, a partir das necessidades do Brasil. Né? E daí a gente vê as populações meridionais, né, quando ele começa a examinar as populações meridionais. E por isso é que o Arnaldo Susequinde, que eu fui para minha tese de doutorado, eu entrevistei muito o Arnaldo Susequinde, né, e me vali, como já disse, da experiência e das pesquisas fantásticas de Elina Peçanha, Regina Morel e Ângela de Castro Gomes, e que tem no Arnaldo Susequinde um dos construtores do direito do trabalho. Arnaldo Susequinde, ele mostra como outra ideia fonte que estava presente, porque ele participou da comissão que construiu a CLT.
Outra ideia-fonte que estava presente foram os pareceres dos pareceristas nos processos dirimidos pelas juntas de conciliação e julgamento, que julgavam em instância única, mas havia uma avocatória. Então, a pessoa que ficava insatisfeita com a decisão, ela poderia avocar ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, que chamasse o processo. E o ministro do Trabalho sempre acolhia a avocatória e dava para os pareceristas que ou acolhiam a decisão da junta ou faziam uma nova decisão. Era quase como uma rescisória. Mas isso nos pareceres, como não tinha ainda um Código do Trabalho, eles invocavam princípios. E aí eu li esses pareceres dos processos que não foram eliminados, que foram preservados no Rio Grande do Sul. É uma maravilha. São verdadeiras aulas-fonte, porque as pessoas iam reclamar e diziam assim, fiquei doente e fui despedida, quero justiça. Porque elas iam pessoalmente, né, nas juntas de conciliação, que atuavam, que eram convocadas as juntas quando as pessoas iam reclamar. Não tinha um espaço das juntas de conciliação e julgamento. Elas podiam funcionar ou nas inspetorias regionais, que já estavam instaladas, às vezes na casa de alguns juízes, né, que as inspetorias avisavam, olha, recebemos uma reclamação, chamava-se reclamação, recebemos uma reclamação aqui. Aí o juiz da junta chamava uma audiência na sua casa para poder dirimir aquele conflito, e era tudo manual. Bom, as atas eram manuscritas. E aí, essas decisões, as partes não satisfeitas poderiam dizer que elas eram parciais e pedir que o ministro avocasse, dada a imparcialidade da decisão. E quando ia para esses pareceristas, como não tinha um código ainda, eles buscavam em Digui, no Conselho de Prud'homme, nos escritos da época, elementos para fortalecer aquela decisão da junta ou para reformar e escrever uma outra decisão. Então, é uma maravilha ler, muitas vezes em francês, é uma maravilha ler aqueles pareceres, que ele chama isso, o Arnaldo Susequinde, eram pretores peregrinos avant la lettre, e o código seria a CLT, que viria mais tarde. Então, antes da existência de um código de Justiniano, os pretores iam atrás, né, e ouviam a voz dos que reclamavam e davam a solução. Então, ele equipara aos pretores peregrinos e diz que esses pareceristas davam verdadeiras aulas-fonte, que depois, quando eles foram escrever a CLT, eles leram muito daqueles pareceres, que muitos deles tinham dado. Ele próprio, mais tarde, quando ele chega no Ministério do Trabalho, ele vai ser um parecerista. Mas eram os pareceristas, respondendo a vocês, os homens que acompanharam Vargas eram homens não só liberais, havia liberais. E eu vou dizer todos os mais importantes, que aparecem nos escritos, aparecem nas aulas-fonte, aparecem em cargos, né? Lindolfo Collor, positivista kantiano. Tanto é que quando há a revolução, a disputa, a revolução constitucionalista, o Lindolfo Collor, como ele odiava o conflito, ele entregou o seu cargo para Getúlio e voltou para o Rio Grande do Sul. E com isso caiu o segundo cargo, Evaristo de Moraes, o pai. Lindolfo Collor convidou Evaristo de Moraes, o pai, para ocupar o cargo mais importante da Segunda República na época, que é o grande consultor do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E esse cargo foi convidado o Evaristo de Moraes, o pai, que aceitou o cargo, né, e foi seu primeiro consultor. Então, Evaristo de Moraes, pai, era um dos criadores do Partido Brasil, do Partido Socialista Brasileiro. Evaristo de Moraes, o pai. Brasileiro, carioca. Joaquim Pimenta, pernambucano, comunista, do Partido Comunista, líder das greves de 17 e de 18, e que estava fugido no Rio de Janeiro. Getúlio o encontrou lá, dando aula na faculdade. Aula de direito. Não existia ainda direito de trabalho, né?
direito social. Foi convidado para trabalhar no Ministério, todos iam trabalhar no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e foram localizados em departamentos. Então, Evaristo Moraes, Joaquim Pimenta, Agripino Nazaré, baiano socialista, Cavaco, gaúcho anarquista. E tinha também os liberais, que vieram e que criaram, por exemplo, a Revista do Trabalho. Elvésio, vários outros liberais. Todas essas pessoas convidavam outras pessoas para trabalhar com ele e tinham um objetivo, que é transformar esse Brasil de um fazendão numa nação moderna, criar as políticas para o café, e que houve as políticas para o café, criar o novo Código Eleitoral, o Código do Trabalho, estimular o processo de industrialização e, com isso, atrair o povo do campo para as cidades e incorporá-los positivamente, à la positivistas, nesse código que incorporaria os proletários, como os positivistas chamavam. Há pequenas nuances, portanto, entre os positivistas, né? Mas os gaúchos tiveram assento no cenário nacional e Getúlio tinha essa perspectiva de levar para o cenário nacional a experiência que estava sendo exitosa no Rio Grande do Sul. E foi exitosa durante muitos anos no Rio Grande do Sul. Tanto é que Getúlio, no diário, ele briga com o Borges, porque o Borges também rompeu com Getúlio quando o Lindolfo Collor entrega o cargo. E aí o Getúlio diz, mas Borges, eu que te segurei anos no governo lá, fraudando, quem sabe, né? Ele não diz isso no diário. Eu que te segurei anos como presidente do estado do Rio Grande do Sul, agora tu vem me dizer que o governo provisório está muito demorado, que tem que chamar a constituinte? Tu está querendo entregar o poder para as oligarquias? É isso que tu quer? Então, esse é o Getúlio. E ainda respondendo essa última pergunta, tem um estudo que está sendo feito, que é do Pedro. O Pedro é um colega nosso, que foi meu colega na Unicamp, e ele trabalha no Rio Grande do Sul, é gaúcho, mora no Rio Grande do Sul. E ele fez uma tese muito interessante, ele é economista, sobre a economia da Era Vargas, que eu me vali muito do trabalho dele para escrever a minha tese. E o Pedro agora está estudando, é lindo esse trabalho, as provas que foram preservadas no Rio Grande do Sul do Getúlio na Faculdade de Direito. E ele disse que eu participei de uma mesa, ele contando isso, que é uma maravilha. Getúlio, ele cita Saint-Simon, ele era saint-simoniano. O Saint-Simon botou a mão na massa. O Saint-Simon foi muito responsável, inclusive, na Revolução de 48, de 1848, né, para a construção da Constituição Francesa, que inclui os direitos ali, os direitos humanos, incorpora os direitos humanos na Constituição. Então, o Saint-Simon, por isso que eles brigaram. O Conte rompeu com o Saint-Simon, porque Saint-Simon era muito politizado e botava a mão na massa. E o Conte achava que um positivista não podia botar a mão na massa. Então, Getúlio era saint-simoniano. Então, ele cita nas provas, mas ele cita Marx. Ele leu muito Marx. Ele transcreve partes do capítulo, do volume 1º, o capítulo da jornada de trabalho. Então, onde o Marx diz que que no capitalismo há uma disputa que nunca é solucionada entre os trabalhadores que querem trabalhar em melhores condições e ganhar mais, e os capitalistas que querem explorar mais, pagar menos e extrair mais valia, cada vez mais valia. Então, ele traz, ele reproduz, né, nas provas, trechos do Marx, trechos do Saint-Simon. Ele está estudando isso, mostrando que a riqueza desse homem, né, que era um homem que fez muitas concessões
como dizia o Arnaldo Susequinde. Às vezes ele zigue-zagueava para poder andar em linha reta. E a gente saía com ele. Tá? Essa frase expressa muito. E por que eu falei usar duas lentes? Porque um dia, quando eu estava fazendo essa pesquisa dos processos não eliminados pela Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, eu encontrei em 42, né, num processo que começou bem antes, mas volta do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, numa avocatória, um parecer confirmando a decisão da Junta, maravilhoso, que era uma reintegração de um cara que tinha sido acusado de roubar alguma coisa, e que aquilo era uma mentira. E só poderia ser uma mentira porque ele foi acusado de, em dezembro, imagina em Rio Grande, um calorão de Rio Grande, que ele estava com um sobretudo e escondeu dentro, porque era uma indústria de tecelagem de lã, escondeu embaixo do sobretudo todos os novelos de lã que ele furtou. Quem não conhece Rio Grande não sabe, mas Rio Grande é escaldante. Em dezembro era impossível ele estar de sobretudo, né? Bom, mas enfim, esse parecer reintegra ele. Reintegra. E esse parecer era assinado pelo Filinto Miller. Quando eu leio aquele parecer assinado pelo Filinto Miller, eu chego ao meu orientador e digo, olha aqui, acabou minha tese. Está aqui o Filinto Miller assinando o parecer. Disse, não, aqui está a tua tese. Tá? Nós temos que usar uma lente de longa duração, mais duas lentes. Eu não sei se você sabe que as pessoas que têm uma deficiência e acostumam a ver só com um olho, elas não formam a terceira dimensão, elas enxergam chapado. Então, transformar o governo Getúlio, mesmo no período do Estado Novo, em fascismo, em ditadura e tal, sem olhar a complexidade do momento e o que foi feito, é olhar para a história brasileira com uma só lente. A história fica chapada. E eu experimentei isso porque a minha filha, eu não sabia, ela nasceu com uma deficiência no olho esquerdo. Não sei se ela nasceu ou se logo depois no segundo mês ela teve uma infecção, teve que tomar, na época, antibióticos muito fortes, então a gente não sabe se ela nasceu com essa deficiência ou se foi do antibiótico. Mas aos 2, 3 anos, indo para a escolinha, ela foi a época de São João, meu pai foi buscá-la, eu trabalhava muito, meu pai que ia buscar, ou a minha mãe, meu pai foi buscá-la e as professoras disseram, nós queremos que tu leves ela numa psicóloga, porque ela chorou muito, porque o fogo da fogueira estava dentro dela. E meu pai, que é médico, levou ela para casa e fez testes. Quando eu cheguei, ele disse, Magda, não dá ouvidos para a escola, ela não está com nenhuma perturbação emocional. Ela não enxerga do olho esquerdo. E para ela, a fogueira estava dentro dela. Tá? Então, nós tivemos que, durante um ano, fazer um exercício com ela de tapar o olho bom para estimular o olho ruim, porque ela estava não exercitando esse olho, mas ela poderia enxergar do olho. E ela recuperou, depois com lente de contato. E na faculdade ela se especializou em 3D. Ela era arquiteta, ela se especializou em 3D. Quem sabe, diziam os psicanalistas, para superar essas dificuldades que ela enfrentou na tenra idade. Assistam o filme Infância Alemã, que vocês vão entender muitas coisas que aconteceram e que estão acontecendo ainda e que se relacionam com a Alemanha nazista. Muito obrigado, Magda. A gente podia ter tido uma aula que tivesse essa capacidade tão panorâmica, né, de fazer uma viagem no tempo para explicar as bases da legislação social brasileira e os riscos que ela sofre hoje em dia. Muito obrigado, viu? E eu já vou pedindo aqui para a Melina anunciar a próxima aula.
Eu quero agradecer muito a possibilidade de estar aqui, né? Nesse espaço riquíssimo, e vou continuar assistindo às aulas, né? E construindo com vocês as possibilidades de uma caminhada igualitária. Muito obrigado. Melina, você tá aí ou caiu? Não, eu estou aqui, eu estou pegando o itinerário. Isso. É isso, Raquel. É aula 7, meu. Sim, eu estou vendo aqui no cronograma. É a nossa aula 7, Cultura Brasileira no Plural, seus desenvolvimentos, com Adé Rocha, professor da UERJ, titular, no dia 27. Estaremos lá. Então, muito Estaremos boa aqui. noite. Estaremos aqui. Muito obrigada. Beijo, Magda, tudo de bom. Beijo, brigadão. Beijão, Magda. Muito Avante, né? obrigada, Avante. Magda, pela Avante. aula maravilhosa. Não passarão, não passarão. Não Jamais. Não passarão mesmo. Beijo. Abraço a todos aqui que estiveram juntos conosco. Davi?